Vamos ler então Efésios 2. Efésios 2, versículo 8 a 10. Pode deixar sua Bíblia aí pertinho de você, que nós vamos ler bastante. Amém? Efésios 2, de 8 a 10. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Deus Pai Todo-Poderoso, te entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos, desde o começo. E eu te peço, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor venha, Senhor, me inspirar, Senhor, a falar aquilo que é desejo do Teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, que os meus irmãos, Senhor, possam ser edificados, Senhor, e encorajados, Pai. Em nome de Jesus, que eles saiam daqui, Senhor, diferente. Te peço que o Senhor abra a mente dos meus irmãos, abra os ouvidos, os olhos espirituais, para que eles possam Te enxergar, meu Pai. É o meu desejo, Pai. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, fala para o seu irmão aí: meu irmão, a graça de Deus te libertou do pecado. Fala para ele aí: a graça de Deus te libertou do pecado. Você é livre, meu irmão. Fala para ele aí: você é livre. Agora fala uma outra coisa para ele assim: mas não para por aí. Fala para ele: é só o começo. É só o começo. Amém. Pode assentar. Quando Deus falou comigo sobre esse texto, eu aprendi que a caminhada com Deus, ela é progressiva. Ninguém nasce expert em Bíblia. Ninguém nasce com a maior comunhão do mundo com Deus. É um processo. E assim, eu sei que no meu tempo era difícil. Agora, muito mais hoje, é difícil demais ser jovem. Eu fico olhando para vocês aí, assim. Eu lembro da minha época. Não tem tanto tempo assim não, tá, irmãos? Mas eu lembro da minha época, como que era difícil. E eu penso hoje, com esse mundo do jeito que está aí, como é difícil ser um jovem santo. Como é difícil. Eu imagino que a força, né? A luta contra as trevas deva ser gigantesca. E eu consigo compreender. Na minha época de mocidade, eu realmente não aguentei. Eu acabei me desviando da igreja por 12 anos. Hoje eu me arrependo disso. Não são todos que sabem, mas eu faço parte dessa igreja desde os 11 anos de idade. Desde 1994. Talvez o membro mais antigo que tem aqui hoje. Mas ao longo do caminho eu sempre tive uma caminhada de duas caras. Aos domingos eu era crente santo. Os outros 6 dias da semana, só Deus. Só a misericórdia do Senhor. Mas um dia Ele me convenceu disso. Um dia Ele me convenceu. Eu fui numa célula, depois de muita insistência de um irmão. Eu fui na célula e de lá eu saí convencido de que eu era a pior pessoa do mundo e de que eu precisava de tomar um rumo na minha vida. Então, partindo disso,
de que a caminhada com o Senhor, ela é uma caminhada progressiva. Há certo tempo em nossa vida que nós temos dificuldade de entender em que ponto estamos da história. Mas, tudo bem, cheguei até aqui, mas e agora? O que eu faço agora? Próximo nível. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Será que o Senhor quer que eu continue aqui do jeito que está? Qual é o próximo passo? Essas 3 fases do Evangelho de Deus: Evangelho da graça, Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Nós vamos começar pela graça. A representação da graça, para mim, está expressa lá em Mateus 11, 28. Não preciso de abrir não, um versículo muito conhecido, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Todos. Essa é a graça. Vinde a mim, fulano, ciclano. Não, todos. E um outro versículo que expressa bem a graça, também um versículo muito conhecido, Romanos 10, 9, diz: porque se tua boca confessares e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Então você precisa crer. A graça nada mais é que um projeto de Deus para te desligar do pecado. Nada mais é que um separador que vai em você e no pecado e te descola dele. É um jeito mais rápido que Deus tem de te tirar da sua imundícia, de te tirar do mundo de trevas. Eu gosto muito de um pastor presbiteriano americano chamado Timothy J. Keller. Ele diz que o Evangelho, ele ainda continua sendo crucificado entre 2 ladrões. O Evangelho ainda continua sendo crucificado entre 2 ladrões. De um lado, o ladrão do legalismo. Do outro lado, o ladrão da libertinagem. A libertinagem é um entendimento equivocado da graça. É quando pessoas confusas, elas compreendem que elas podem continuar pecando, pois afinal Jesus levou tudo na cruz. Jesus já levou tudo na cruz. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso mentir, eu posso adulterar, né? Eu posso fornicar, eu posso enganar o meu pai, a minha mãe. Afinal de contas, depois é só pedir perdão. Assim? Esse tipo de pensamento é um pensamento libertino. Vamos ler Romanos. Abra a Bíblia aí, irmãos. Romanos 6. Romanos 6, de 1 a 4, diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Há um convite para que você morra. Interessante isso, né? Há um convite para que você morra. Como Cristo morreu na cruz, somos entregues à morte.
para que também, como Deus ressuscitou a Cristo, Ele também possa nos ressuscitar, junto com Ele no último dia. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender que a nossa liberdade não está no mundo. A nossa liberdade está em Deus. Já o legalismo, não precisa abrir não, irmãos. Em Romanos 11:6, a Bíblia diz que a salvação é pela graça e não por obras. Não temos como estabelecer nenhum tipo de mérito humano para poder entender a salvação. Eu não consigo falar assim, olha, eu fui salvo porque eu sou bonzinho. Eu fui salvo porque eu nunca menti. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Então, não tem como nós determinarmos um tipo de comportamento, um tipo de conduta para justificar a nossa salvação. Só tem jovens aqui, né? Talvez nascidos na década de 90, anos 2000 já. Eu sou da década de 80, irmãos. Eu lembro da minha infância, início da minha juventude. A gente ouvia muito expressões do tipo: olha, não faça isso, senão você vai para o inferno. Olha, não use brinco, senão você vai para o inferno. Eu ouvi muito isso, irmãos. Antes, nós formávamos uma ideia de que Deus era um ser castigador. Era um ser que não tinha misericórdia em hipótese alguma. E que se a gente não andasse na linha com Ele, a gente estava frito. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Mas hoje nós conseguimos entender de uma forma mais nítida e natural a graça de Deus. Nós conseguimos entender de que Deus nos chamou para termos intimidade com Ele. Na verdade, Deus quer restaurar a intimidade com o homem. Porque lá no Éden, a Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Isso foi se perdeu. E o projeto do Senhor é te aproximar dEle, é resgatar aquilo que foi perdido. Então, hoje nós entendemos isso. Hoje nós entendemos o que é a graça. Antigamente cultuávamos ao Senhor como se fosse um ser distante. A gente poderia ver isso até nas músicas. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Hoje o que a gente canta, irmãos? Só quero ver você. Entende o que eu quero dizer? O Senhor está preocupado em nos tratar como íntimos, como amigos. Jesus disse aos discípulos: agora não sois mais servos, mas sim meus amigos. Então o Senhor quer que nós sejamos amigos íntimos dEle. Ele quer que nós nos aproximamos dEle. Como que isso é possível? Pelo seu mérito? Pela força do seu braço? Isso é possível pela graça. Pela graça. Irmãos, existem pessoas que têm o seguinte entendimento errado, por culpa de alguma seta do inimigo, por culpa de tradições familiares. Mas ainda existem pessoas no nosso meio que acham que para se achegar a Jesus, ela precisa se consertar primeiro. Eu estou aqui para dizer para você que é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Você se achega a Jesus
para que você seja transformado. Porque quem tem o poder é Ele. É Ele que tem o poder. Não somos nós. É Ele que tem o poder de transformação. A graça, irmãos. A graça, irmãos. Ela não foi de graça. Ela é de graça para nós, mas ela não foi de graça. Cristo pagou um alto preço pela sua vida naquela cruz. Ele derramou até a última gota de sangue por sua causa. Eu sempre, quando eu quero explicar assim sobre a salvação para alguém, às vezes que não tem tanto entendimento, eu conto uma historinha que eu inventei. Eu falo para a pessoa assim: olha, eu quero que você imagine a salvação da seguinte forma. Imagine um pequeno armazém. Um pequeno armazém onde o vendedor é Deus. O vendedor é Deus. O comprador também é Deus. A mercadoria é você. E a moeda é o sangue. Deus te comprou dele mesmo, pagando um alto preço, dando o seu filho na cruz para te salvar. Olha, a graça que não foi de graça, e Cristo pagou um alto preço, ela veio de uma forma gratuita para nós. Não que eu merecia, não que vocês mereciam, mas a ira de Deus foi derramada sobre Cristo e não sobre mim. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Ou vocês acham que Jesus no Getsemane, lá em Lucas 22, Jesus no Getsemane, pouco antes de ser traído, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, 42. Afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo que seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus tinha comunhão de oração com Deus, sim ou não? Sim. Vocês acham que Jesus se angustiou a ponto de suar sangue? Vocês acham que isso aconteceu com Cristo porque ele estava com medo da coroa de espinhos? Vocês acham? Vocês acham então que Jesus se angustiou porque ele sabia que ia ser crucificado? Ele sabia que iam bater pregos na mão dele? Você acha que foi por isso? Você acha que Jesus teve medo das chicotadas, irmãos? Vocês acham? Jesus se angustiou porque a coisa mais preciosa que o crente tem é a presença de Deus. É a presença de Deus. E Jesus se angustiou porque ele sabia que o Pai ia depositar nele toda a sua ira. Ele sabia que Deus ia jogar tudo em cima dele por causa de nós. Quando ele está morrendo na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A angústia de Cristo nos revela a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, que é a falta de Deus. É a falta de Deus. Meus irmãos, Deus, quando criou os peixes, Ele disse: são os peixes. Foi isso que Ele disse? Não. Foi não. Ele disse: água produza peixes. Quando Ele diz, será que Ele diz: água nasça?
Não, ele disse: terra, produza. Eu ouvi essa escutando o Luiz Hermínio, eu achei o máximo. E quando Deus criou o homem, Ele não terceirizou. Ele não falou: alguém faça o homem. Não, não, não. Ele diz: façamos nós. Nós precisamos de entender a nossa origem, né? Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe, irmãos? Morre. Se você tirar a árvore da terra, o que acontece, irmãos? Ela morre. E se você tirar o homem de Deus, o que acontece com o homem, meus irmãos? Ele morre. A angústia de Cristo no Getsemane foi porque Ele sabia. Ele sabia que o maior sofrimento seria o abandono do seu Pai. Vamos ler Efésios 1:4. Nele, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Esse trecho de Efésios, eu acho o máximo. Nesse texto que nós lemos agora, nós entendemos que Deus nos elegeu, nos adotou e nos redimiu através da graça. Nós precisamos de entender aqui um negócio muito interessante. Porque fomos escolhidos, não precisamos mais da aprovação dos homens. Porque fomos escolhidos, não precisamos mais da aprovação dos homens. Eu tenho certeza que cada um de vocês lembram de sua conversão. É um sentimento gostoso de que você agora se identificou em Cristo. Você agora descansa em Cristo. E agora você não sente necessidade nenhuma de dar satisfação, seja lá para quem for. Porque agora a sua consciência está pautada na Bíblia. E o seu pensamento agora é agradar a Deus Pai e não aos homens. Quem se sente assim? Deixa eu ver. Aleluia. Desprendido dos homens, porque fomos escolhidos. Nós precisamos só de entender, porque é de graça. É de graça. Porque nos adotou, o espírito de rejeição foi quebrado. Depois que nós entendemos a graça de Cristo, a graça de Deus sobre nós através de Cristo, nós simplesmente não andamos mais choramingando pelos cantos. Nós não somos mais pessoas dodóizinhas, que tudo fere. Ah, que meu pai fez isso comigo no ano passado. Eu falei assim, não. Porque agora você descobriu que o seu pai, aquele que te criou, que te elegeu nele, é o mesmo pai que te guarda e que te conduz. E você agora não tem mais aquela depressão, aquele sentimento de derrota. Porque nos adotou, o espírito de rejeição foi quebrado. Você se identifica
na figura do Senhor Jesus. E nada mais te aborrece. Quando falam alguma coisa para te deixar para baixo, você fala assim, como um bom crente, você fala assim: Deus está no controle, irmão. É ou não é? Deus está no controle. Porque nos redimiu, a dívida foi paga. Porque nos redimiu. Satanás não tem poder para te acusar. Ele não tem mais legalidade sobre a sua vida. Porque te redimiu, a dívida foi paga. O que nós devíamos à morte foi paga por Cristo na cruz. Essa é a verdadeira liberdade, meus irmãos. É essa. Não é a liberdade da libertinagem. E não é a prisão do legalismo. É um evangelho moderado e pautado na palavra de Deus. Porque nos redimiu, a dívida foi paga. Vivemos então livres. Não precisamos de aprovação dos homens. Não nos sentimos mais rejeitados. E não temos dívida. Estamos ancorados com Cristo. Jesus está conosco no nosso barco. Isso tudo que eu falei até agora é manifestado através da graça e da sua fé em Cristo Jesus. Mas o que eu quero te encorajar a um próximo nível é de que não termina aqui. Não termina na graça. Não termina na salvação. Ou vocês acham que eu agora fui salvo, graças a Deus, entendi, acabou. Vai assim, não, começou. Não acabou, começou. Começou. Pastor Davi gosta de dizer muito isso. É só o começo, irmão. Né, Alexandre? É só o começo, e é mesmo. É o início. A salvação, meu irmão, não é o fim, é o início. É o começo da sua trajetória com Deus. Em Lucas 4:43. Em Lucas 4:43 a Bíblia diz assim: Ele porém lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. Jesus estava anunciando aos discípulos que o propósito dele era anunciar o evangelho de Deus na terra. O objetivo do Senhor Jesus era anunciar o reino de Deus e restabelecer o domínio de Deus sobre todas as coisas. Restabelecer o domínio de Deus. Informar para o povo de que existe a boa nova, existe a boa notícia da salvação, que existe uma nova forma de caminhar. Em Isaías 55:11, a Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. O que Cristo fez foi cumprir tudo aquilo que o Pai já havia ordenado e profetizado através dos profetas e de todos aqueles que eram íntimos com Deus. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas por diversas vezes na Bíblia,
nós encontramos trechos. Encontramos trechos que dizem assim, olha: e aconteceu isso para que se cumprisse o que havia anunciado por fulano e tal. Já viram isso? Diversos lugares da Bíblia. Eu gosto de lembrar muito lá em João 12:15, quando fala que quando Jesus entrou em Jerusalém no lombo de um jumentinho. Em João 12:15, para quê? Para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito. Não se apavore, filha de Sião, ele chegará montado a uma cria de jumenta. É o que diz a palavra. Por diversas vezes, Jesus caminhou em cima da palavra de Deus. Consegue compreender isso, irmãos? Eu sei que só tem gente esperta aqui, graças a Deus. Mas eu fico perguntando assim porque eu fico com medo de não conseguir expressar aquilo que eu estou querendo. Mas Jesus então caminhou em cima da palavra. Jesus não fez nada daquilo que não tinha sido revelado ou escrito pelos profetas ou pelo próprio Deus. Nós precisamos de entender esse princípio. Nós precisamos de caminhar em cima da Bíblia. Nós precisamos de caminhar segundo o que nos ordena a palavra do Senhor. Anunciar o governo de Deus, na prática, é um chamado a um novo estilo de vida. Lucas 9, um pouco para frente aí, Lucas 9, 23, 24. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria que todo mundo lesse comigo, por favor. Lucas 9, 23, 24 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Irmãos, eu quero que vocês percebam aqui junto comigo de que o evangelho do reino anunciado por Cristo, ele é diferente do evangelho da graça. Simplesmente porque a graça não te custa nada, meu irmão, mas o reino te custa tudo. O reino te custa tudo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que quiser ganhar a vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. A graça é de graça. Você crê para a salvação e confessa Jesus para a salvação. Mas o reino te custa tudo. O reino te custa tudo. O irmão Edmar falou aqui no começo, na abertura do culto. Como que você vê um irmão passando necessidade e você não tem coragem de ajudar? O reino te custa tudo. Te custa seu dinheiro, te custa seu carro, te custa seu tempo, te custa sua casa, te custa o seu tempo da sua família. Te custa tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não é para ninguém responder para mim não. É para responder para vocês mesmos. Vocês têm coragem? Tem coragem? Não precisa responder para mim não, só pensa. Você tem coragem de falar assim: Senhor, eu entendi que não termina na minha salvação.
Mas eu entendi também, Senhor, que para mim te servir vai me custar tudo. Vai te custar o seu sonho. Mas vai. Conheço algumas pessoas que se formaram e depois de formada, Deus levou para um campo missionário e o diploma ficou guardado na gaveta. Irmãos, se Deus já falou isso com você, reflita. Só tem estudante aqui hoje. Vai custar os seus sonhos, vai custar o seu dinheiro, vai custar a sua casa. Não é? Deus não mandou a gente discipular? Discipular pessoas? Custa tempo. Custa ou não custa, Marquinhos? Trabalhar de dia, estudar de noite, ainda arrumar um tempinho para os filhos espirituais. Custa tempo, irmãos. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas com suas famílias. Poderia estar se dedicando a um projeto. Mas aí o Senhor falou assim: não, meu filho, vai lá. Jesus, depois de ressuscitado, Pedro estava muito triste porque havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu gosto muito dessa passagem. Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Fala assim: então apacenta minhas ovelhas. E aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro, né, meio nervoso, deve ter pensado assim: já falei que eu amo, né? Então apacenta minhas ovelhas. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer era o seguinte: fala assim, olha, se você realmente me ama, dedique-se ao seu ministério, faça a minha vontade, é o que Jesus diz. E esse é o propósito dessa palavra de hoje: é te encorajar a levantar da cadeira, é te encorajar a parar de pensar que acabou na graça. Aleluia, aleluia. Não para na cadeira, meu irmão. Novo nível. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado com Satanás. Foi ou não foi? Quando aconteceu isso com Cristo, ele tinha acabado de ser batizado. Deus tinha acabado de anunciar para todos de que aquele era o Filho, que aquele era o Messias. A Bíblia diz que Deus, uma grande voz veio do céu e disse: esse é o meu filho a quem me comprazo. Deus estava anunciando a todos, falou assim: olha, é aquele a quem eu enviei. Isso marca o início do ministério do Senhor Jesus na terra. No início do ministério, o que aconteceu com Cristo? Ele foi para o deserto, irmão, para ser tentado. Você acha que isso é diferente conosco hoje? Quando você tenta fazer algo para Deus, você acha que Satanás não vai lutar contra? Você acha que ele não vai colocar pedras no seu caminho para que você tropece? É a mesma coisa. Aconteceu com Moisés. Moisés fez de tudo para não assumir o que Deus tinha para ele. Ele fez de tudo. Ele falou que tinha dificuldade de falar. Ele falou que não ia dar certo. É ou não é? O próprio Pedro, a Bíblia diz em Lucas 22, a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, Pedro, eis que Satanás pediu ao Pai para vos peneirar como trigo. Sabe o que eu entendo disso? Eu entendo que Satanás queria passar Pedro numa peneira. Quando você passa, irmãos, uma farinha, por exemplo, uma areia na peneira, o que sobe em cima depois que a areia cai? As pedrinhas. A ideia era o seguinte: falou assim: olha, Pedro,
Satanás pediu ao Pai para vos cirandar como trigo. Sabe para quê? É para ver se você é isso tudo mesmo que você está falando que é, cara. É para ver se você é aquilo que você acha que é. Mas o versículo seguinte foi a esperança de Pedro, porque Jesus disse assim: mas eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Entenda, meu irmão, entenda. Quem quiser ler depois desse texto, está em Lucas 22. Entenda uma coisa: Jesus não falou assim: olha, ô Pedro, mas não preocupa não, porque eu pedi para o Pai para você não passar por isso. Não foi isso não, irmão. Foi isso não. Jesus não falou assim: ô Pedro, olha, eu pedi para o Pai você ficar em casa com o pezinho para cima, tranquilo. Não. O que Jesus estava expressando para Pedro era de que, assim, olha, você vai passar, você vai ter tribulação, você vai ter provação. Mas a boa notícia, Pedro, é que eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas Jesus não estava querendo livrar Pedro da tribulação. Compreendem, irmãos? Antes de todo o ministério, há provações e tribulações. Se você entende de que você não é crente de ficar na cadeira, que você é crente de negar a si mesmo, pegar a sua cruz, então entenda de que a tribulação vai vir. Ela vai vir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz Cristo. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso no seu coração. Em Apocalipse 19:16, a Bíblia diz que em suas coxas estão escritos: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha, meu irmão, quero te falar um negócio muito sério. Existem muitos salvos que não são senhores. Senhor dos senhores. Leia comigo 2 Timóteo 2,12. Vamos lá. Opa. Segundo Timóteo 2,12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Há um convite para que nós reinamos junto dele. Quem reina, irmãos? Quem reina é rei. Quem reina é rei. E a Bíblia está nos dizendo que Cristo é o Rei dos reis. Precisamos tomar postura de Senhor, de Rei nessa terra. Aonde quer que a gente vá, nós temos que proclamar o domínio de Deus sobre todas as coisas. Quando você chega lá na sua faculdade, você fala assim: Senhor, eu creio no teu poder, e eu tomo essa sala do domínio de Satanás, e eu te entrego, Senhor. É isso que você tem que fazer, cara. Quando você chegar lá na sua casa, está atribulado, tem alguma tribulação lá com seus pais, com seus irmãos, fala: Senhor, eu não aceito, o domínio da minha casa é teu, é o Senhor é quem manda aqui. O Senhor é quem manda aqui. De salvo, temos que ter postura de Senhor, irmãos, e não de salvo. E não de salvo apenas, né? Nós somos salvos, glória a Deus. Não só de salvos, mas de Senhor. De Senhor. Você precisa de determinar e de proclamar, de profetizar o domínio de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, sobre o seu namorado, sobre a sua namorada.
Falei, Senhor, aqui quem manda é o Senhor, e eu obedeço o que o Senhor me mandar fazer. Esse é o seu chamado. E não ficar sentado no banco como crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Ô irmão, 6 horas lá por mim. Crente 6 horas. Nós somos chamados, irmãos, a ter a postura de cabeça e não de cauda. Aleluia. Aleluia. Primeira Coríntios 6:3, o apóstolo Paulo diz que nós julgaremos os anjos. Quem já leu isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3. 3 só. Nós julgaremos os anjos, irmãos. Haverá trabalho no céu. Você precisa de ter conduta de Senhor. Você precisa de tomar posse de que você vai reinar com Cristo. Você precisa de entender isso. Você precisa de pensar. Irmãos, eu tenho uma frase. Eu sempre digo o seguinte: quando eu chegar perto de Jesus, irmãos, eu quero que Ele vire para mim e fale assim: olha, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. É isso que eu espero, irmãos. Faça dessa frase a sua filosofia de vida. Quando eu chegar na frente de Cristo, eu quero que Ele olhe para mim e fale assim: olha, oh meu servo querido, entra para cá, vem cá, se assenta aqui comigo. Ou será que você quer chegar na frente de Cristo, Ele olhar para você e falar: afastai-vos de mim, pois não vos conheço? É isso? Misericórdia. Eu digo lá em casa, eu falo isso muito lá em casa. Eu falo assim, pessoal, gente, hoje em dia ser crente é moda. É moda. No nosso país é. Ser crente é moda. Ah, eu fui na igreja de crente esses dias. Muito bonito, né? É. Ó, eu tô indo já tem um mês. Eu acho que eu virei crente. Ser crente é moda, irmãos. E eu falo muito lá em casa que para os meus familiares, eu falo que fazer parte do corpo é fácil, difícil é ser a noiva. Amém? Fazer parte do corpo aqui, irmãos, é fácil, difícil é ser a noiva. Vestida de linho fino, santa, imaculada. Sedenta pela volta do noivo, com a botija cheia de azeite. Isso é que é difícil, irmãos. Fazer parte do corpo é fácil. Você vir no culto aqui no dia de domingo é fácil. No dia de sábado é fácil. Ir na célula é fácil. É fácil participar. Ser mais um é fácil. Difícil, irmãos, é ser a noiva. É a noiva. A noiva que é difícil de ser. Reflita, meus irmãos, se você tem sido perseguido, é porque de alguma forma, você está fugindo do propósito do reino. Entenda isso. A impressão que a gente tem é de que quanto mais a gente se entrega, mais perseguido a gente é. Mas eu quero te dizer uma coisa. A partir do dia que eu resolvi fazer uma oração para o Senhor, eu estava sentado ali na frente, e eu fiz a seguinte oração para o Senhor. Eu falei: Senhor,
eu não sei o que vai acontecer de mim, mas a partir de hoje eu nunca mais falo um não para o Senhor. Irmãos, oração difícil. Eu cheguei em casa e fiquei pensando, falei assim, meu Deus, para que eu fui fazer essa oração? Para que eu fui fazer? Mas eu quero te dizer uma coisa, que no dia que você toma essa decisão, a sua vida muda. Porque quando você começa a cuidar das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Ele cuida das suas. Ele cuida das suas. Eu queria contar um pedaço do meu testemunho aqui, mas o tempo já foi. Mas entendam uma coisa, meus irmãos. A minha vida melhorou 1000% depois que eu fiz essa oração. Se eu falar para você que é fácil, não é não. Igual eu disse, custa tudo. Custa tudo. A gente erra, dá cabeçada, pede perdão para o Senhor, Senhor, me perdoa. Não sei onde eu estava com a cabeça, não fazer isso, me desculpa. Vou lá pedir perdão para o irmão. Isso acontece, irmão. Mas no dia que você se dispõe, que você abre o seu coração para o Senhor, para o chamado que Ele tem na sua vida, você vai perceber que Mateus 6,33 vai se cumprir na sua vida. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A sua casa começa a ter paz, o seu bolso começa a ter paz, o seu emprego começa a ter paz, os seus familiares, os seus pais começam a ter paz. Paz, tranquilidade. Toda vez que somos perseguidos, é porque de alguma forma estamos fugindo do propósito do reino. Em Atos 8:1, fala assim: mas Jesus seguiu. Atos 8:1. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens... Não, só aqui, tá bom. Atos 1. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. No versículo 4 fala assim, ó: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Essa passagem aqui aconteceu logo depois do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. E também logo após ao grande acontecimento de Pentecostes. Irmãos, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. Quando estamos em um ambiente de glória, em um ambiente de comunhão com os irmãos, um ambiente de paz, é gostoso ou não é? É ou não é? É o que acontecia com esses irmãos em Atos. Eles andavam felizes pregando a palavra de Deus de casa em casa. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. E eles estavam em paz, ceando, ajudando os irmãos. Está tão gostoso aqui, eu não quero sair daqui. Está tão bom aqui. Escutando esse alimento do céu todo dia. Mas o próprio Jesus já havia anunciado que eles deveriam pregar em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. E o que aconteceu em Atos? Aqui, capítulo 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Houve uma grande perseguição contra os cristãos. E eles, espalharam.
Porque Deus tinha projeto na vida daqueles homens para que o evangelho do reino fosse anunciado em todas as partes, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que nós temos o hábito de permanecermos quietinho. Nossa, está tão bom aqui, é tão legal esse ambiente. Nossa, cara, os meus irmãos são tão abençoados, eu não largo eles de jeito nenhum. Não é assim? Eu não largo eles de jeito nenhum. Só que aí Deus tem um propósito na sua vida que é diferente do ambiente que você está. Então Ele permite que haja perseguição, para que você entenda o propósito. Foi o que aconteceu com esses homens. Versículo 1: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. O evangelho precisava de ser anunciado. E ele ainda continua precisando de ser anunciado, porque a boa obra ainda não está concluída. E Deus já não conta mais com Pedro e Paulo, André. Ele conta com Lauro, Alexander, Joseph, Hugo, Marquinho. Ele conta conosco, irmãos, para anunciar esse evangelho. Nós não podemos ficar parados na cadeira. Suba a um próximo nível. Entenda o seu chamado nessa terra. Não estacione no evangelho da graça. Não fique apenas curtindo a graça. É maravilhoso curtir a graça, mas precisamos entender que temos um chamado para o reino. Precisamos de pegar a nossa cruz, negar nós mesmos, entregar tudo que a gente tem e ir. É fácil, irmãos. Agora, para acabar, evangelho eterno, Apocalipse 14. Abram comigo, irmãos, por favor. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, eu quando estiver lá vendo esse anjo proclamando esse evangelho, eu quero olhar para o anjo e falar assim: olha, eu participei desse negócio aí. Eu participei desse negócio aí que você está falando aí. E é isso que eu queria encorajar vocês aqui. O evangelho eterno anunciado no fim de todas as coisas, no fim dos tempos, é a boa notícia de que toda a obra foi cumprida. É a restauração de todas as coisas.